Olá, gente querida, gente amiga aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Esta é mais uma edição do programa Paz e Bem, edição de número 2406. Está indo ao ar na sexta-feira, 13 de junho de 2025. Deixa eu dizer uma coisa. Eu tinha começado no programa na sexta-feira passada, no último programa que eu gravei, fazer um balanço da minha relação com o presidente Lula, que eu acho que está na hora. Acho que é o momento, acho que me sinto hoje em condição de fazer esse balanço. Fiz um balanço do primeiro período da nossa relação, tá? Que vai até... Vale desde a nossa juventude, minha, um pouco mais jovem do que ele, 10 anos mais jovem que ele, não, 15 anos mais jovem que ele, e até o momento ali da prisão do presidente Lula. Então, falta a segunda parte desta relação. Eu ia fazer hoje, tinha combinado de fazer hoje, mas aconteceu algo no meio do caminho, que é o censo das religiões. Então, eu optei por empurrar para a semana que vem, deixar para a semana que vem, para sexta-feira que vem, a conclusão desse tempo, né, de balanço da minha relação pessoal, política, religiosa com o presidente Lula. E então, hoje, abro espaço para trazer mestre Faustino Teixeira para falar desse tema crucial, que é os dados do censo, que acabaram de sair, os dados do censo sobre as religiões. Acho que é uma questão crucial para o Brasil. Para isso, então, está aqui nosso mestre Faustino Teixeira. Oi, Faustino, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Alegria. Não sabia Alegria. desse balanço seu, não. Depois passa o link que eu quero ver, o primeiro. Vou passar, eu passo sim. Estou muito interessado em ver isso, estou super interessado. E vou assistir semana que vem, sem dúvida. Legal. Obrigado, mas você sabe, né? Para você abro passagem para você sempre aqui. Prioridade total quando você sugeriu de fazer esse primeiro olhar aí para os dados do censo em relação às religiões. Eu falei, não, é um tema muito da conjuntura, muito relevante para nós. Então, queria te ouvir, acho que todo mundo vai querer te ouvir, Faustino. Que bom que você está aqui de novo. Com alegria. E eu acabei de participar de uma reunião no Instituto de Estudo da Religião, que eu faço parte desde os anos, década de 80, né, do século passado. E foi uma reunião conduzida pela antropóloga Regina Novaes, que, aliás, nós nunca trouxemos ela. Já trouxemos no programa, não? Não Seria trouxemos, não. interessante a gente trazer ela um dia para falar sobre o sem religião. A grande especialidade dela é o tema do sem religião, que, aliás, entrei com o pedido de um livro na editora Vozes, eu e Renata Menezes, o terceiro livro nosso sobre o censo, né? Fizemos o censo de 2000, 2010 e agora 2022. A Vozes já aprovou, já está determinado os pesquisadores que vão escolher, né? Vão trabalhar. Legal. Então, é um tema que tem eu tenho muito interesse sempre. E acompanha, né? Há anos já. Acompanho muito sempre. E tenho muito afeição pelo IBGE, pelas pesquisas que ele faz, muito respeito, né? Só que esse censo foi meio atrapalhado, foi na época do Bolsonaro, né? Os dados atrasaram demais. 2022, né? Não foi ano redondo, né? Acabou empurrando para 2022. Foi muito complicado, não teve financiamento e não saíram os dados todos ainda, né? Saíram os dados preliminares, porque faltam os dados ainda da diferença entre protestantes históricos e pentecostais, que é um dado tão importante, e outros dados sobre sem religião, qual o número de agnósticos, o número de ateus, tudo isso ainda vai sair, talvez, no... Budistas, né? Não saíram, por exemplo, também. Pois é, não saíram os dados das outras religiões, só o bruto, né? Então, a gente fica meio manco. Foi o que os pesquisadores tinham, 50 pesquisadores na reunião de ISER, online, né? E foi conduzido pela Regina Novaes e pela Bangali. E o pessoal do ISER se reuniu logo que saíram os dados e fizeram um texto. E eu quero aqui me ater a esse texto. Então, o que eu vou falar aqui é o texto do ISER, né? Que foi uma síntese muito boa feita pelos meus amigos do ISER. E eu vou fazendo... A cada ponto que eu trabalhar do ISER, são 5 pontos, parece, e eu faço observações minhas, tá?
Tá bom, perfeito. Então, vou fazer isso. Então, o que eu estou falando aqui não é propriamente o meu pensamento, eu abraço esse pensamento, mas é Tá, o texto que o Iser lançou, que depois você pode pesquisar na internet, Mauro, e colocar à perfeito. disposição para as pessoas. Bom, primeiro ponto da Vou até. reflexão do Iser. Um Tá, Brasil plural do ponto de vista das religiões. Os dados do censo 2022 mostram que o campo religioso no Brasil continua bastante dinâmico. Crescente diversificação, pluralização do quadro das religiões, já observado nos censos de 2000 e 2010. Tá? Desde o censo da década de 50, já se desenhava uma tendência de mudança da hegemonia do catolicismo no Brasil. No retrato que o censo permite ver, novos atores começam a aparecer já naquela década, né? Entre eles os evangélicos, sobretudo os pentecostais. Não, os protestantes históricos crescem muito pouco, quase uhum, estacionados. O crescimento é dos pentecostais e neopentecostais, né? E também o crescimento dos sem religião, que não são necessariamente ateus agnósticos. Os ateus, no último censo, de 2010, eram 4%, os agnósticos 0, alguma coisa. Então, sobretudo, os desigrejados, né? uhum. Pessoas que não se identificam com as religiões instituídas. Né? Ocorre que o Brasil continua majoritariamente cristão. Majoritariamente cristão. Né? Mas chama a atenção que nas últimas 4 décadas ocorreu uma queda de 12% do número de cristãos no Brasil, de 95,6% em 80 a 83,6% em 2022. Então, um olhar apurado coloca o seguinte: eu acho que esse gráfico você tem aí. Se você tiver, você vai e coloca junto para mim. Tá, Católicos, 56,7%. Diminuição de 12,7 pontos percentuais. Menos 8,3% em relação a 2010. Espíritas, 1,8%. Diminuição de 0,3 pontos. 14,3% a menos que 2010. Evangélicos, 25,9%, aumento de 5,2 percentuais, mais 23,9% em relação a 2010. Mas é bom que a gente recorde que não só os católicos caíram um pouco, né? Esperava-se cair mais, e os evangélicos cresceram menos do que os dados indicavam. Alguns pesquisadores indicavam que ia ter um crescimento bem maior dos evangélicos. Então, o censo ficou mais ou menos parecido com o censo de 2010. Né? Que acabou sendo a grande surpresa do censo, o arrefecimento no crescimento evangélico, né? É claro, isso aí foi um exagero de alguns pesquisadores, né? E das redes. Então, isso aí foi uma surpresa e a gente vai ter que ver por quê. Isso aí é uma questão que se coloca para nós. E outra surpresa foi a tribo, as religiões de matriz afro triplicaram. Uhum, tá aqui. E no censo passado, e eu sempre, o meu referencial para religiões afro é o Reginaldo Prandi, da USP. Eu gosto muito das análises dele. Ele, aliás, acabou de lançar um livro, vou mostrar aqui para vocês. Ele acabou de lançar um livro sobre religiões afro. Ah, eu não estou achando. Mas está aqui. Ele acabou de lançar um livro sobre religiões afro. Uhum. E ele que eu sempre recorro para as análises, e recorri nesse livro da Voz, e ele que vai escrever também. E ele tinha feito uma análise em 2010 de que as religiões, a Umbanda tinha decrescido e o Candomblé tinha aumentado um pouco.
mas que havia um decrescimento das religiões afro. E, para surpresa nossa, né, agora as religiões afro triplicaram com relação ao... Pois é, impressionante. Isso aí é 1% é muita coisa, né? Quer dizer, já começa a ter uma presença substantiva, um aumento de 0,7 pontos percentuais em relação ao último censo. Né? E a outras religiosidades também aumentaram 4%, mas pouco, né? Aumento de 1,4 pontos. Né? Bom, observações minhas, eu já acabei fazendo antes, né? Eu não aguento. Eu acho, Mauro, que é muito complicado em falar Brasil plural. Eu, desde o censo passado, eu discordo disso. Tá? De falar de Brasil o quê? Plural. Ah, plural. Ah, você acha complicado falar de Brasil plural? Eu acho complicado porque é o Brasil cristão, começando a haver um crescimento plural, mas ainda a realidade é de um Brasil com 83,6% de cristão. Como é que pode ser o Brasil plural? Né? É o Brasil católico e evangélico, e, sobretudo, pentecostal. Com o crescimento do sem religião, né? E depois o decréscimo do espiritismo caiu, imagina, quem imaginava que poderia cair, e o crescimento das religiões afro. Mas eu acho, Mauro, não sei se você concorda, eu estou com o Pierucci falou lá em 2000 assim, cadê o pluralismo religioso no Brasil? O Pierucci já morreu, né? Era um grande pesquisador de religiões afro. E ele colocou essa interrogação que depois foi debatida pelo Marcelo Camurça, né? Que é aqui do Departamento de Ciência da Religião. E eu fiz fileira com o Pierucci. Cadê o pluralismo religioso? Eu acho que não há um pluralismo religioso no Brasil. Há um processo de pluralização. É diferente. Mas dizer aqui, como o Zé disse, com todas as leis, um Brasil plural, eu acho muito excessivo. Concorda, Mauro? Sim, não, também acho. Os números tá aí, ó. Olha a fatia cristã do Brasil, sendo que, de certa maneira, dá até para incluir o grupo espírita nessa fatia cristã também, né? Claro, porque eles gostam de se definir como cristãos. Então você vê o que sobra para o resto, né? É muito pouco, menos de 20%, né, do país. Agora, eu não sei por que essa tendência dos pesquisadores em falar do Brasil plural. Mesmo a não ser que você pegue a pista do Pierre Sanchis, que já é antiga, que também é outro antropólogo que já morreu. Ele falava assim: há muitas religiões dentro do catolicismo. Aí sim. Né? Você entende que dentro do catolicismo tem muitas religiões, né? E há a dupla pertença. Quer dizer, se há muitos católicos que têm dupla pertença, então aí sim se pode falar em Brasil plural. Mas se colocar esse elemento da diversidade interna dentro do campo católico. Claro, sim. Essa expressão do Pierre Sanchis, num estudo muito interessante do ISER sobre o catolicismo, que foi publicado pela editora Loyola, e lá num dos capítulos o Pierre Sanchis colocou essa frase: o catolicismo ele tem muitas religiões dentro dele, né? Então aí sim a gente pode entender. Sim. Né? Bom, o segundo ponto do ISER: católicos entre o declínio e a presença hegemônica. O declínio católico, mantido nos dados do censo 2022, havia se acentuado nas últimas 4 décadas. Já está o decréscimo já tem 4 décadas, né? Porém, chama a atenção que, pela primeira vez, há uma pequena redução na tendência de queda. Essa queda constante diminuiu um pouco menos agora, e alguns atribuem a 2 fatores que eu não sei se a gente pode atribuir totalmente. Uma é a visita do Papa Francisco. A presença do Papa Francisco foi uma força para o catolicismo mundial, também no Brasil, e a visita do Papa ao Brasil.
Uhum. do Papa Francisco ao Brasil, né? E que coincidiu com o encontro da juventude. Então, alguns estão falando isso. Falou-se disso também lá na reunião do ISER, né? Mas a queda brusca do catolicismo nos últimos censos não foi tão brusca agora, tá? Isso aí é uma novidade para nós, né? E continua sendo uma religião. Esse gráfico tá bom, Mauro. É. Continua sendo religião majoritária, vejam aí, né? Majoritária, em todas as grandes regiões do Brasil. Com maior concentração no Nordeste, 63,9%, e na região Sul, com 62,4%. Né? Isso é o catolicismo. Nordeste, não é Norte, não, Nordeste. Na região Sim. Nordeste, 63,9%, e região Sul, 62,4%. Sim. Sabe que eu tenho dúvidas em relação a isso, sabe? Não tem nenhum dado efetivo, assim, a minha percepção. Porque o que eu vejo no âmbito do catolicismo é o crescimento de um catolicismo conservador, de um catolicismo aferrado ao ritualismo e tudo. Então, não sei em que medida o Papa Francisco... Porque se fosse por influência do Papa Francisco, a gente estaria vendo o crescimento de um catolicismo progressista, mais aberto, mais libertário. Mas eu não localizo esse movimento por aí, não, sinceramente. Ótima colocação. Isso é bom, Pepe. Eu acho que a gente tem que colocar as cartas na mesa. Agora, de fato, por que a presença maior no Nordeste? Por causa do catolicismo popular, né? Exatamente. O catolicismo, inclusive, uma pesquisa que o Brandão fez em Goiás, Carlos Brandão, ele falou que os evangélicos pentecostais têm mais dificuldade de penetrar onde o catolicismo popular é mais forte. Não é necessariamente nos lugares onde há um catolicismo libertário que há resistências de penetração dos pentecostais, mas onde há teias de tradição religiosa popular. E foi um dado que o Carlos Brandão colocou e que eu gosto muito, né? Quer dizer, onde tem catolicismo popular, como no Nordeste, né? Forte, Padre Cícero, Frei Damião, a resistência à penetração pentecostal é muito grande. Né? Interessante. Então, ou seja, bem-vindo ao catolicismo popular. Eu sempre fui um defensor do catolicismo popular. Muita reza e pouca missa, muito santo e pouco padre. Isso é o catolicismo popular. Então, o estado mais católico é o Piauí, 77,4%. E Roraima é o que tem menos fiéis católicos, só 37,9%. Roraima vai ser um espaço de pentecostal, né? Interessante isso, né? Engraçado, né? Muito interessante, né? Bom, esses são os dados que o Iser coloca desse ponto. Não sei se tem mais alguma coisa que eles falam. Ele faz menção a isso, tá, o Mauro? O Iser fala o seguinte: vale reconhecer que o Papa Francisco teve um papel importante com a sua presença mais internacional, seu carisma de liderança próxima das pessoas e a visita ao Brasil em 2013. Então, o Iser fala isso, tá? E o ISER é onde tem o maior número de pesquisadores trabalhando no censo. Sim, sim, não duvido. Não, e de fato, vamos ver, né? Porque não é nosso tema aqui, mas vamos combinar, né? O novo Papa já desapareceu, né? Já não tem expressivo. Aliás, ontem, vale a pena, Mauro, você ver, ontem teve uma live com o Marco Politi no IHU, está no site, e ele coloca alguns pontos muito interessantes sobre o Papa atual, mas falando na nossa mesma linha. Sim. É um Papa moderado e que está buscando o equilíbrio na Igreja, a identidade da Igreja Católica, com ênfase na doutrina, nos sinais visíveis, né? E à destra ele tenta fazer equilíbrios, inclusive com relação à questão de Gaza, né? Para evitar
uma visão católica que coloque Israel numa posição de muita marginalização, né? Entendeu? Então, ele Sim, está pois tentando é. equilibrar isso aí. Isso Uhum. acontece. Mas aí não vê o caso, a gente pode voltar a isso uma outra vez, porque está para chegar o livro do Marco Político, que acaba de sair, né? E que vai ser Perfeito. interessante para esse tipo de análise. Bom, observação que eu faço sobre esse segundo ponto. Houve uma queda de 8,4 pontos percentuais dos católicos em 12 anos, né? Alcançando o menor nível até então. Chamaria aqui a atenção para um dado importante. Isso aqui é muito importante, Mauro, muito legal, e toca nós dois, tá? Vamos Isso aí não lá. está sendo muito falado, não. A proporção de católicos aumenta com o aumento da idade das pessoas. Quanto mais velho, mais católico. Uhum. E quanto mais velho, menos evangélico. Olha aqui. Na Interessante. faixa de 80 anos para cima, 72% são católicos. Ou seja, há uma tendência da pessoa, na hora da crise, do aperto, você voltar para a casinha, né? Você voltar lá para o lugar que te dá o apoio, a nomização diante da proximidade da morte, então você tende a ser mais católico. Isso aí é um dado muito interessante. Sim. Eu Por teria outro que... lado, esse é um lado da moeda. O outro é o seguinte, né? A perda da base mais jovem do catolicismo indica uma religião com problemas graves, né? Porque você não vai ter a renovação do estoque de católicos, não vai acontecer, né? Se as pessoas mais jovens não estão católicas, você não vai renovar esse agrupamento no Brasil, né? É um tema, é um A não problema, né? ser que tenha esse dado aí que o Peter Berger trabalhou bastante. Quer dizer, como que a religião é importante nos momentos de crise da identidade, né? de momentos de dor, de crise, de sofrimento. Né? A religião tem um papel de dossel protetor. Né? E aí, curiosamente, que no campo protestante, no mundo evangélico, cai para 19% dos 80 para cima. Ou seja, os evangélicos são uma religião dos jovens. Você coloca aí que pode ser que tenha um impacto para o futuro isso, né? Mas os evangélicos não são a religião dos 80 anos para cima, são dos 49 anos para baixo. Ó, na faixa etária de 49 anos, a presença do mundo evangélico é maior que a média nacional. Tá? Interessante. Bom, terceiro ponto, evangélicos. Evangélicos, o título que o documento do ISER dá entre crescimento, visibilidade e números previamente inflados. Previamente inflados é interessante. Quero saber o que é isso. Os números do censo mostram que 1 em cada 4 habitantes do Brasil é evangélico. Isso é muito forte, né? Assim como 1 em cada 5 habitantes do mundo é muçulmano, 1 em cada 5 é muçulmano, 1 em cada 4 no Brasil são evangélicos. É uma consolidação do crescimento desse grupo. Embora a gente sinta no campo evangélico uma dispersão impressionante de novas igrejas, é muito disperso. Enquanto que o campo católico é mais unido, né? Não tem muita cisparidade, não tem muito cisma. No mundo evangélico, a quantidade de cismas, de separações, de nascimento de novas igrejas nos barracos, nas esquinas, é impressionante. E os conflitos internos também, né? Sim. O mundo evangélico é muito marcado por conflito entre devotos que se tornam líderes, que conflitam com os pastores, que conflitam com os bispos, que formam novas igrejas e vão ter novos bispos. Aí é um mundo muito complexo e complicado, e que está muito presente nas redes sociais também, né? Isso é importante a gente salientar, né? Conforme vários comentários públicos, chamou a atenção de jornalistas, de analistas e do público que se interessa pelo tema, que os números do IBGE em relação a evangélicos tenham ficado abaixo de 30%. Todo mundo achava que ia passar dos 30%, e que em 1930
os evangélicos já passariam os católicos, o que não ocorreu e que não vai ocorrer. Não vai ocorrer. Não vai ocorrer. O catolicismo... Faustino, deixa eu te especular, tá? Estamos aqui na base da especulação. Não vi pesquisa sobre isso. A expressão mais corrente em relação ao catolicismo aqui, quando você pergunta para uma pessoa se ela é católica, ela fala, sou católico não praticante. Sim. Ou seja, a pessoa é católica, ela vem de uma família católica, de uma tradição católica, mas ela não vai mais à missa, ela eventualmente faz o sinal da cruz em algum momento, faz uma oração para Nossa Senhora na hora da aflição e tal, mas não é uma pessoa aderida ao cotidiano da igreja ou ao cotidiano dos ritos, né? Vai na missa, vai numa missa de sétimo dia, vai numa missa festiva, num casamento, batizado e tal, mas não está no cotidiano da igreja. Eu digo isso porque recentemente fui numa missa de sétimo dia e fiquei muito chocado, Faustino. Era basicamente jovens que tinha na igreja e ninguém sabia quando senta, quando levanta. Não sabe, não sabe. Não sabe. A socialização primária, isso o Pedro Ribeiro de Oliveira já trabalhou há bastante tempo. O que está acontecendo com o catolicismo, não há mais socialização primária dos Exatamente. símbolos católicos. O pessoal não sabe mais rezar Ave Maria, nem Pai Nosso. É raro quem saiba rezar. Na hora, credo, então o credo ninguém sabe. Nossa, cruz credo. Agora, o que eu sinto, Faustino? Porque a presença evangélica no país, você tem uma presença mais antiga dos protestantes tradicionais, né, luteranos, presbiterianos, metodistas, mas a presença pentecostal e neopentecostal é relativamente recente. Né? Tudo bem, a congregação cristã entrou no Brasil em 1920, mas é anos 70 para cá. A Igreja Universal é 70. É dos anos 70 para cá. Terceira onda. Então, o que acontece? Você está agora na segunda ou terceira geração de evangélicos dessa explosão evangélica no Brasil. E eu sinto que talvez esteja acontecendo com os evangélicos o início, ainda é o início. Né? Não se compara com os católicos estão no Brasil desde 1500, com esse cenário, mas talvez a gente já esteja vendo o início deste fenômeno do evangélico não praticante também. Mas a gente já fala sobre isso desde do censo passado, Bom. Já há, inclusive, um dado do censo para identificar isso. São os desigrejados no mundo evangélico. Acho que esse é um fenômeno de crescimento que isso faz arrefecer. Então, por exemplo, a primeira geração de evangélicos fervorosos, vão na igreja até 1910, hoje. A primeira onda, 1910. Assembleia de Deus e congregação. E uma outra igreja que eu esqueci o nome agora. Depois, a segunda onda, em 1950. Congregação Cristã do Brasil. E a terceira onda é 70, que começou a Igreja Universal. São as três ondas que fala o Paul Freston, né? Para analisar. E agora tem os neopentecostais. Né? Isso. E os neopentecostais, Mauro, é muito importante que você saiba, são muito sincréticos. A Igreja Universal do Reino de Deus é profundamente sincrética, tá? Ela, por exemplo, acredita nos orixás. Você imagina uma igreja evangélica que acredita nos orixás. Eles trazem os orixás para o culto e expulsam para falar que Jesus é mais forte, né? Mas se traz é porque acredita, né? Sim. Se traz é porque acredita. Mas isso que você coloca, Mauro, já está sendo trabalhado pelos estudiosos desde o censo passado. O crescimento dos evangélicos desigrejados. Como os católicos desigrejados. É o não praticante, vamos dizer assim, né? Isso já se dava no protestantismo histórico. Isso, exatamente. Agora começa a se dar no pentecostalismo também, né? Não é à toa esse crescimento. Porque, vamos combinar, né? Se a gente olha para a Europa, a adesão religiosa no Brasil é absolutamente desproporcional, né? Você tem muitos países do mundo já, Faustino, em que o maior grupo é o grupo dos
das pessoas ateias barra agnósticas, das pessoas sem religião ou sem adesão à religião institucional. É um grupo ainda relativamente pequeno no Brasil, né? Mas está crescendo, né? Tem. Mas eu acho que isso aí que você fala, Mauro, é de uma seriedade, é tão importante, porque, no fundo, os dados sobre o sem religião, na prática, são frágeis. Por que são frágeis? Porque tem muito católico que, na verdade, é sem religião na prática e fala que é católico. Entendeu? Eu acho que a necessidade de um aumento de pesquisas sobre o campo do sem religião é fundamental hoje. Isso foi falado muito na reunião do ISER. E quem está trabalhando muito esse tema no Brasil, e que vai escrever no meu livro e da Renata, é a Regina Novaes. Tá. Mas eu acho que vale muito a pena essa provocação. Quer dizer, em que medida os católicos não praticantes, que continuam a se nomear católicos, na verdade, não estão mais próximos do sem religião do que do catolicismo, né? Não é verdade? Perfeito. Eu acho que tem esse elemento aí, né? E também isso começa a acontecer no mundo evangélico também. Evangélicos que não têm uma prática rotineira da sua tradição religiosa, ou então talvez vai começar a aparecer os evangélicos de dupla pertença também daqui a pouco, né? Porque como está havendo sincretismo religioso nas igrejas neopentecostais, isso aí vai fazer com que o campo evangélico, ao longo do tempo, ele vai sendo permeado pelo espírito brasileiro do sincretismo. Né? O sincretismo faz parte do espírito brasileiro. Sim, sim. Ou seja, os evangélicos cada vez são menos monolíticos. Isso aí que você levantou. Né? Interessante. E também começam a aparecer experiências evangélicas nas redes sociais, grupos de oração no WhatsApp. Isso aí o Zé fala no texto dele. Né? Começa a aparecer igrejas autônomas, células independentes, grupos de oração no WhatsApp, e assim, ou seja, uma fragmentação do evangélico, como diz aqui o documento do Zé. Qual a observação que eu faço? Eu estou pulando para a gente não perder muito tempo. Vai. Os dados do censo contrariam certas previsões. Aí eu cito o autor que colocou muito essa ideia de que iria crescer rapidamente. É o demógrafo José Eustáquio Alves. Isso. Ele teve que agora rever sua posição. E agora verdade, entrevistei ele essa semana no Manhã Brasil e ele falou que realmente foi inesperado, ele mudou o olhar dele, mudou de fato. E agora julgou para 1950, e mesmo assim eu acho que seria cuidadoso. 2050. Ele julgou para 2050, Outra coisa, temos a maior presença evangélica no norte, 36,8%, e no centro-oeste, 31,4%. Enquanto os católicos têm maior presença no Nordeste e no Sul. Né? Onde se dá a presença evangélica? Isso é importante. Na fronteira agrícola e mineral do país e nas favelas e municípios de regiões metropolitanas. Por exemplo, meu filho, que morou lá em Laranjal do Jari, no Amazônia, lá no Macapá, lá na Lonjura, é muito forte a presença evangélica em Laranjal do Jari. Interessante, né? Muito. E longe, 8 horas de estrada impraticável. Né? A Assembleia de Deus começou lá no norte. Tem alguma relação com isso ou você vê outra explicação para essa presença? Tem explicação. A Assembleia de Deus continua sendo vigorosíssima. Né? Pois é. Eu acho que a maior presença pentecostal do Brasil é a Assembleia de Deus, que já estava sendo colocado no censo passado e vai dar nesse censo de novo, não tem dúvida. Porque ela só tem uma dupla partilha, tem a Evangelha de Madureira, a Assembleia de Deus de Madureira também, ela teve uma dupla divisão só. Né?
Então, a Assembleia de Deus é muito potente, muito poderosa, né? Continua sendo poderosa. E foi a primeira pentecostal do Brasil, em 1910, em Belém do Pará, né? Sim. Belém do Pará. E daí se expandiu. Uhum. Mas ela está presente no Brasil inteiro. Uhum. Ela é e tem uma capacidade de capilaridade que é impressionante. Aliás, os evangélicos, né, Mauro? A grande crítica que fazem aos católicos é que os católicos não conseguem chegar onde os pentecostais chegam. Uhum. Os pentecostais chegam à margem da margem, os católicos não. Os pentecostais, de fato, como diz o Frei Beto, né? Quem fez mesmo opção pelos pobres foram os pentecostais. Eles estão nos espaços mais desprovidos do Brasil e com um circuito de ajuda que é impressionante. Como fala a Regina Novaes, escreveu um texto sobre pentecostais e favela que é muito bonito e continua sendo muito atual para mostrar como que a rede de sociabilidade dos pentecostais é muito grande. E embora tenha um complicador aí, né, Mauro, que eu não quero entrar aqui, porque, inclusive, eu não tenho dados mais precisos, mas essa relação entre igrejas neopentecostais e tráfico. Né? É uma questão delicada, né? Semana que vem vou levar, provavelmente segunda-feira, a Cristina, que é especialista nesse tema, a Cristina Vital da Cunha. Então, ela está no livro meu também. Ah, tá. Ela é ótima. Vou levar ela semana que vem. Ela é especialista em religião também. Tá, legal. Ela é da Universidade Federal Fluminense, UF. Isso, exatamente, da UF, exatamente. Tá. E ela é muito boa. Eu acho que você fez uma boa escolha de levá-la, porque ela está com os dados do censo da ponta da língua. Mas você podia provocá-la para falar dessa questão de igrejas neopentecostais e a relação ou a contenção do tráfico. Aí é uma questão que vale a pena você pesquisar. Bom, mas ainda sobre os pentecostais, você já falou a presença de pretos e pardos. Tá. O mundo evangélico é hoje no Brasil o mundo que contém o maior número de pretos e pardos. Não são mais as religiões afro, não são religiões de pretos e pardos, são religiões de brancos. E tem pardos e pretos, mas é uma religião não só de brancos, mas a religião que tem mais alta escolaridade depois da espírita. Interessante, né? Hã? Interessante isso. O maior nível de escolaridade é espírita, depois religiões afro e outras tradições religiosas. Né? Você tem o quê? Um ingresso de camadas médias dos centros urbanos, intelectualizadas no candomblé e na Umbanda? Há muito tempo já, né? Você tem muito pai de santo e mãe de santo francês, estrangeiro, né? De poder aquisitivo mais alto. E também a frequência no candomblé e na Umbanda de gente de classe média e classe alta também, né? Esse é um dado do Brasil, interessante. Isso aí talvez por causa do influxo da cultura, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso, a presença das religiões afro na cultura brasileira é muito maior do que 1% que o censo coloca. Sim. Você vê a presença do mundo afro nas novelas, no carnaval. Carnaval só tem presença. Se fosse fazer um dado da presença afro no carnaval, seria muito mais forte que o católico e as religiões tradições afro. No carnaval, na música, na televisão, nas novelas, é muito forte a presença afro. Por isso que a gente tem que olhar os dados do censo, mas não pode se fixar só nos números, né? Tem que ver a incidência cultural das religiões. Sim, né? sim. Cultural das religiões. O que mais que eu queria falar sobre aqui? Né? Bom. Outra coisa muito importante, a maior presença de mundo evangélico entre os índios. A maior religião presente nos indígenas brasileiros é evangélica, tá? Ou seja, significa que
está havendo uma conversão muito grande no mundo indígena ao mundo evangélico. Impressionante. O livro da grande estudiosa das tradições indígenas, Aparecida Vilaça, que nós levamos lá no Paz e Bem, lembra dela? Lembro. O livro dela, Paletó e Eu, o pajé que ela trabalhava se converteu às igrejas pentecostais. E muitos pajés estão se convertendo. Sim. Esse é um aspecto interessante, né? Porque a tradição da missão católica no meio indígena, ela é uma tradição de não proselitismo, né? Que é o Conselho Indigenista Missionário, né? Ele não vai lá para converter para o catolicismo, mas para conviver, para apoiar, para dar suporte. Mas não é todos católicos, não. Por exemplo, as missões salesianas, elas são proselitistas, né? Tem católicos proselitistas também. Tá. Agora, os evangélicos não, né? São todos proselitistas, né? Todos proselitistas. E de um proselitismo bem agressivo, né? Tanto é que os antropólogos, como Aparecida Vilaça, eles ficam dançando ali, porque é complicado você ter uma relação com seu pai espiritual que se converte às igrejas evangélicas, né? E provoca uma resistência crítica dos antropólogos a essas missões, né? A essas missões, porque realmente é impressionante como é que está havendo uma transformação no mundo das tradições indígenas brasileiras em razão do influxo evangélico massivo. Perfeito. Isso é sério. Isso é muito sério. Bom, vamos lá ao sem religião. Isso. Os números das pessoas que se autodeclaram sem religião aparecem no crescente e se torna ainda maior no censo de 2022. A principal mudança ocorreu entre os anos 80 e 2000, quando os sem religião passaram de 1,5% para 7% e hoje são 9,3%. Tá? Está perto de 10%. Né? Impressionante. Representa um lugar importante nesse movimento de diversificação do quadro religioso brasileiro. Aí eu gosto mais, né? Que é o texto do Isé. É um movimento de diversificação, mas não é que é plural, é um movimento de pluralização que vai acontecendo. Né? Então, e não se confunde com ateus e agnósticos, é importante. Os ateus e agnósticos estão dentro do grupo sem religião, mas são minoria. A maioria dos sem religião são as pessoas que se desencantaram com as instituições e passam a exercer uma experiência e vivência religiosa pautada na experimentação. São pessoas assim itinerantes, né? São pessoas que passeiam, que estão buscando encontrar um nicho, né? Mas que fazem da sua religião, fazem da sua experiência religiosa uma experiência do eu. É o eu que compõe a religiosidade a partir de aprendizados e de experiências aqui e acolá, e vai se filtrando um campo de identidade religiosa marcada por uma pluralização, mas sem presença nas instituições. Eles estão desencantados com instituições. E o que eu acho assim interessante, Mauro, que se você analisa a Barquinha, o Santo Daime, União do Vegetal, são religiões não de nova era propriamente, são religiões muito instituídas agora, sabe? Falam muito em doutrina. Eu fico impressionado. Quer dizer, eu acho que os sem religião não têm identificação também com esses núcleos de religiões novas no Brasil, como Santo Daime e União do Vegetal, que são muito fincados numa doutrina muito forte. Sim. Eu fiquei impressionado quando eu fui na União do Vegetal, a quantidade de vezes que eles falam em doutrina. Eu estava me sentindo numa igrejinha.
Então, eu acho que o sem religião é um pouco diferente. Você não tem uma filiação. Uhum. Você não tem uma filiação. Você tem uma peregrinação. São os peregrinos da fé, os peregrinos, melhor, os peregrinos da espiritualidade, entendeu, Mauro? Uhum. Mais da espiritualidade do que da religião. É isso que eu Sim. ouvi. Não, e aí tem essa coisa que você falou, né? Dos peregrinos, da circulação. Então, Circulação. assim, É o trânsito. você vai fazer uma peregrinação, para usar a palavra que você usou, a Aparecida. É. Mas você vai também numa cerimônia no candomblé ou na Umbanda. Depois você vai também lá no Santo Daime. Então tem uma coisa também de uma circular, né? Entre as diversas expressões, sem se filiar, sem aderir a nenhuma, né? E tem também todas essas experiências holísticas, que não estão ligadas necessariamente a uma ou outra religião, mas são experiências de meditação, soltas, né? Soltas. Uhum. De 3 Uhum. dias, 4 dias, 10 dias, em hotéis, às vezes chiques, hotéis chiques, que você vai fazer essas experimentações ou trocas de experimentações pessoais de espiritualidade que tem Uhum. acontecido também. E que são caras, não são experiências baratas de você fazer, não. Você Sim, participar de uma experiência dessa de fim de semana aí é uma grana, porque são hotéis significativos, né, importantes. sim, E é um sim. grupo, cresce o Sem Religião entre jovens, viu, Mauro? É, tá aqui, ó. 15 a Ó, 29 anos. Em cima a gente tem a idade, tá? Então a coluna de baixo Uhum. é de 10 a 14, de 15 a 19, tá? E aqui também, né? 20, 40, 60, 80. Então você vê que os católicos quanto mais, é aquilo que a gente falou, né? Chega lá nos 80, hegemonia total dos É. católicos, vai subindo conforme você tem, ó, uma pequena queda quando chega ali aos 25, 29 e depois começa a crescer. Os evangélicos é o laranja, Cai. eles vão numa onda de ter uma estabilidade dos 20 aos 49 e depois uma queda. E E aqui, o ó, Sem Religião também cai, né, Mauro? mas o grosso do sem religião está aqui entre os jovens, né? Então, Tá aí. entre 15 e 29 anos é o grosso do pessoal sem religião, ou é a fatia mais expressiva, depois eles também começam a cair ao longo da idade, né? Ao longo da evolução da vida. Porque o censo de 2022 só considerou idade de 10 anos acima, não considerou 10 anos abaixo. Isso é outro Minha dado importante. pergunta para você, qual sua avaliação? Porque essa é uma decisão que quebra, inclusive, série histórica, né? Porque até Quebra, agora quebra. fazia-se de todo mundo, né? De zero até ao fim da vida. Agora é só a partir de 10 anos. Que avaliação você tem dessa decisão do Porque IBGE? de 0 a 10 anos a filiação de crença é muita dos pais, né? Sim. Depois é que há, com a adolescência, um posicionamento mais crítico, e é mais crítico por quê? Porque a família hoje não é mais monorreligiosa, a família é plurirreligiosa. Uhum. Inclusive, uma família plurirreligiosa dá mais condição do adolescente poder definir sua religião sem impedimento ou a Sem barreira pressão, dos pais, a não sem ser no pressão dos mundo pais, né? evangélico, a não ser no mundo Uhum. evangélico Tá. e Perfeito. protestante, onde a barreira da família é forte. Mas numa família Uhum. multirreligiosa, as pessoas têm mais liberdade para poder escolher livremente a sua crença. É isso. Perfeito. Tá bom. Bom, e aqui que observação que eu faço? É, com base nos dados do censo, a aproximação do sem religião a 10% faz com que o Brasil se aproxime de outros países da América Latina. Por exemplo, México, 10,6% sem religião. Argentina, 9,2%. Equador, Uhum. 8,4%. Agora, os mais sem religião da América Latina estão aonde? Uruguai. Uruguai, Uruguai. 52,4%. E Chile, Allende, 30,3%. Né? Então, o Brasil está Uhum. longe desses Sim. lugares. O Chile tem uma questão também que são
os escândalos brutos, né, da Igreja Católica lá, que abalaram muito também, né? Muito. Isso é outro elemento importante. Outra coisa importante, a maioria dos sem religião são homens, tá? Homens. E a região e a região de maior presença é o Sudeste. Sudeste. O barato está no Sudeste, né? Rock progressivo da religião. Né? O rock progressivo da religião está no Sudeste para poder interessante. Animar o meu amigo de filósofo rock progressista, que é o Eduardo Losso, né? Quer dizer, é verdade. Estão no Sudeste, né? Presença viva entre jovens, sobretudo na adolescência e início da vida adulta, é onde estão sem religião, tá? Adolescência e início da vida adulta, né? Os jovens sem religião já superam os católicos e evangélicos em São Paulo e no Rio, tá? Olha só, não sabia não. Já superam, né? Já superam os católicos e evangélicos em São Paulo e no Grande Rio. Né? Interessante. Só uma citação aqui importante da Regina Novaes. A Regina Novaes fala que o sem religião tem muito a ver com a religiosidade do eu. Quero frisar isso. Eu mencionei antes, mas eu quero frisar isso. Né? A pessoa faz sua síntese pessoal com elemento dos diversos corpos religiosos que vai encontrando pelo caminho. Né? Que vai encontrando pelo caminho. Né? Interessante. O que mais aqui que eu posso colocar? O Pierre Sanchis fala uma coisa bacana, já antes dele morrer. No nosso livro, que esse livro aqui... não estou com ele. Está por aqui. O nosso livro que a gente fez sobre o censo de 2010, o Pierre Sanchis fala o seguinte: há uma crescente desinstitucionalização das religiões. Tá? Crescente desinstitucionalização das religiões. Aí eu estou citando o Pierre Sanchis, ele fala: as estruturas sólidas que fundavam, enquadravam, regulavam o universo das experiências religiosas, conferindo-lhes identidade, não fazem hoje mais com o mesmo rigor. Então, a própria noção de que é adesão religiosa hoje está mais complexificada, tá certo? Isso eu acho perfeito, essa colocação do Pierre Sanchis. As estruturas sólidas que fundavam, enquadravam, regulavam o universo das experiências religiosas, conferindo identidade, não fazem hoje com o mesmo rigor, né? E nem com a mesma abrangência. Nem com a mesma abrangência. Fechou. Legal. Duas coisas que eu queria falar ainda aqui. A Cristina Vital, que vai estar com vocês, ela fala que o grupo do Sem Religião é o grupo que mais assusta as instituições religiosas. E aqui tem um dado interessante do cardeal Odilo Scherer ontem. Eu achei ótimo esse cardeal super conservador, que foi até um dos candidatos a Papa. Né? Ele fala, com aquela cara séria dele, ele falou: o problema da queda do catolicismo no censo de 2022 é porque a pregação está insuficiente e a catequese está insuficiente. É a mesma visão do Ratzinger. O que o Ratzinger falava em 1980 e o que o Clodovis Boff fala hoje, o grande teólogo da libertação que virou a página. Eles falam que o problema da queda do catolicismo é que nós perdemos a dimensão missionária da igreja. Não vamos mais anunciar o evangelho. Essa enculturação atrapalhou o catolicismo e também o batismo deixa de ser um dado essencial para as pessoas. Então, isso dá fluxo para a secularização entrar no mundo católico e fazer com que o catolicismo vá perdendo descrédito. Bom, aí tem o último dado do crescimento das religiões afro, que nós já falamos, não vou voltar a falar aqui, triplicou o número. E, por fim, dizer que o que o Iser colocou, e eu acho importante, é que a gente não pode se fixar apenas nos dados do censo. Isso eu acho muito importante. Temos que suscitar e ampliar pesquisas, dissertações de mestrado, teses de doutorado,
para tentar entender a presença e o influxo das religiões nesse campo mais amplo da cultura que o censo não consegue captar, como, por exemplo, as duplas pertenças ou o crescimento do ser de religião dentro de composições que se definem como católicas ou evangélicas. É isso aí, Mauro. Perfeito, legal. Acho que é isso. Bom, na verdade, a gente fica devendo para vocês, para a nossa comunidade, para você que está assistindo aqui, uma segunda rodada. Mas aí não é por nossa responsabilidade, não, é por responsabilidade do censo, que é esse detalhamento que não saiu agora, né? E que vai ser muito interessante observar, por exemplo, a gente não conseguiu olhar para dentro do mundo evangélico, né? Nessa rodada de divulgação. Então nós precisamos olhar para saber o que está acontecendo ali dentro. Né? A mesma coisa, olhar aquele universo, outras religiões, quais são as outras religiões que também não está detalhado ali. Então a gente faz uma segunda rodada quando esses dados saírem, espero que saiam nos próximos meses, né, Faustino? Estão falando do segundo semestre. Vamos ver. Tá bom. Foi ótimo a nossa conversa, adorei. Sempre bom falar contigo, sempre bom. Bom fim de semana para ti. Obrigado, paz e bem. Paz e bem, querido. Até a próxima. Até.